Muita gente acha que renda fixa é um investimento perfeito, seguro, previsível e sem riscos. Mas será que é isso mesmo? Hoje eu vou te mostrar as principais desvantagens da renda fixa e por que você não pode depender só dela nos seus investimentos. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e hoje vamos falar a respeito do investimento mais popular do nosso país, que é a renda fixa. E por que é um investimento tão popular assim? Por 3 motivos principais. O primeiro deles é que é um investimento muito simples de ser entendido, porque na prática você vai emprestar o seu dinheiro para alguém através de um determinado produto e em determinado momento no futuro, quando esse título vencer, você vai receber o seu dinheiro de volta, mais os juros que foram contratados no momento inicial da aplicação. É muito simples de ser compreendido. O segundo motivo acaba sendo por ser um investimento muito acessível e muito oferecido pelos grandes bancos, justamente porque é um investimento também muito fácil de ser explicado. Então, um determinado banco chega para o seu cliente e fala: investe o seu dinheiro aqui e daqui a 6 meses você vai receber o equivalente a 6%, 8%, ou deixa o seu dinheiro aqui pelos próximos 2, 3 anos, que você vai receber o equivalente a 12, 13% ao ano. Veja como é um investimento muito simples de ser explicado e muito acessível, principalmente por conta das instituições financeiras que acabam dominando esse mercado, oferecendo poupanças, CDBs, LCIs e LCAs. E o terceiro motivo, que está justamente atrelado ao nome desse tipo de investimento, é a grande sensação de segurança. É uma renda fixa, é uma renda previsível. Então, por conta desses 3 motivos, o investimento dentro dessa classe de ativos acaba sendo muito comum. Mas é importante você ter em mente que, apesar da renda fixa ser um ótimo investimento, ela é insuficiente pensando a longo prazo. Você não pode investir a longuíssimo prazo, para daqui a 10, 20, 30 anos, só na renda fixa, porque senão você vai ter um ganho muito limitado e justamente nesse vídeo eu vou te apresentar as desvantagens de você ter uma carteira só na renda fixa. A primeira desvantagem que eu trago para você está atrelada ao rendimento limitado. Em diversas situações específicas, você só vai encontrar péssimas opções de investimento dentro dessa classe de ativos. E muito disso acontece por conta da variação da taxa Selic, que é a taxa básica de juros e que define justamente a taxa dos investimentos que vão ser oferecidos na renda fixa. Então, num cenário onde a taxa Selic está muito baixa, igual aconteceu, por exemplo, em 2020, como você pode estar vendo justamente nesse gráfico histórico da taxa Selic, onde ela bateu uma mínima histórica de apenas 2%. Nesse cenário em específico, os investimentos de renda fixa que vão estar sendo oferecidos vão apresentar para você uma rentabilidade muito pequena. E eu trago para vocês o primeiro exemplo envolvendo o Tesouro Prefixado, onde você pode estar observando que, por exemplo, em agosto de 2020, os títulos do Tesouro Prefixado estavam sendo emitidos a uma taxa de apenas 5,76% ao ano. E quando a gente compara com outro cenário, agora um cenário positivo, que aconteceu em fevereiro de 2023, o Tesouro Prefixado estava sendo oferecido a uma taxa de 13,15%. Ou seja, um retorno muito maior. Então, qual que seria justamente a conclusão desse primeiro ponto? Você não pode investir tudo na renda fixa justamente porque em vários momentos não existirão boas oportunidades. Não faz sentido nenhum você investir no prefixado a uma taxa de 5,7% ao ano, sendo que a inflação média do Brasil dos últimos 10, 15 anos acabou sendo acima justamente desse 5,7%. Então, é sempre importante você diversificar a sua carteira para que você não dependa dessas situações específicas para conseguir encontrar um bom produto de renda fixa com uma boa taxa. O segundo ponto, a segunda desvantagem que eu trago para você está atrelada à perda de poder de compra. Mas antes de falar disso, já aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque assim você fica por dentro dos próximos vídeos. Agora sim, voltando a falar desse segundo item. E para que a gente dê andamento, vamos olhar primeiramente para o histórico da inflação do nosso país. Então, entre janeiro de 2010 a janeiro de 2025, o IPCA brasileiro no período acumulado foi de 135%, e transformando isso em inflação anual, ao longo desse período de 15 anos, o IPCA médio anual foi de 5,9%. E como eu já citei anteriormente, em diversas situações em específico, você não vai conseguir encontrar bons produtos com boas taxas. E se você não consegue superar os 5,9% ou consegue superar por uma margem muito pequena, a longo prazo você não vai conseguir ganhar o seu dinheiro. Você vai simplesmente ficar praticamente no 0 a 0. Eu trago agora um exemplo de um outro título do Tesouro Direto. Dessa vez é o Tesouro IPCA+. Veja, por exemplo, que atualmente o Tesouro IPCA+ está muito atrativo, oferecendo títulos com taxas de IPCA mais 7,82% ao ano. Contudo, em um outro cenário, no mês 11 de 2019, por exemplo, o melhor título
estava sendo oferecido a uma taxa de IPCA mais 2,87%. Era um ganho acima da inflação, só que um ganho irrisório acima dela. E se você descontar o imposto de renda, por exemplo, o ganho efetivo, o ganho na prática, vai praticamente ser zero. Isso sem contar que a inflação oficial divulgada pelo governo não necessariamente é a sua inflação pessoal. Então hoje, por exemplo, nos últimos 12 meses, o IPCA ficou por volta dos 5,1% no total. E eu tenho certeza que diversas contas da sua casa aumentaram num patamar muito superior. Sendo assim, você não pode depender só da renda fixa para proteger o seu capital da inflação a longo prazo. Terceiro item, o seu rendimento é limitado. Como o próprio nome já diz, a renda é fixa, a renda não é variável. Então você, de um lado, se protege porque você não vai ficar no 0 a 0, só que por outro lado você limita os seus ganhos. Então num pedaço da sua carteira, pode fazer sentido você, para garantir um mínimo de rentabilidade, investir na renda fixa. Agora, não faz sentido algum você colocar todo o seu patrimônio apenas dentro dessa classe de ativos. E para comprovar isso para você, que a renda fixa traz uma grande limitação de ganho a longo prazo, eu apresento a rentabilidade da minha própria carteira de investimentos, que é focada 100% em renda variável. Nos últimos 5 anos, a minha carteira de investimentos rendeu 111%, enquanto o CDI rendeu 63%. Ou seja, a minha carteira rendeu 176% do CDI. E transformando tanto o CDI quanto a rentabilidade da minha carteira em ganhos anuais, eu vou fazer 2 simulações para você verificar como que a longo prazo você vai ter um ganho muito menor se você colocar tudo na renda fixa. Se você começar a investir hoje R$1.000, investir R$1.000 por mês ao longo de 20 anos, com a taxa do CDI que bateu nos últimos 5 anos em média de 10,3 ao ano, após 20 anos, você vai acumular um patrimônio de R$751 mil. Agora, se você investir os mesmos R$1.000 inicialmente, todos os meses colocar mais R$1.000 ao longo de 20 anos, só que agora com a taxa que a minha carteira conseguiu render de 16,1 ao ano, após 20 anos, você vai ter um patrimônio de 1,5 milhões. Ou seja, um patrimônio muito, muito superior e que comprova na prática que você não pode só investir na renda fixa, senão o seu ganho vai ser muito limitado. Próximo ponto está atrelado à relação entre prazo e liquidez. Quando você investe na renda fixa, existe uma promessa que você vai investir com liquidez diária, vai poder resgatar na hora que você quiser e vai ter a rentabilidade equivalente ao período. Mas a verdade é que quando você quer ter um retorno um pouco melhor dentro da renda fixa, você vai precisar abrir mão justamente da liquidez diária e vai precisar também abrir mão da rentabilidade diária. Então, resumidamente, se você quer ter um alto retorno a longo prazo na renda fixa, você vai precisar abrir mão da liquidez, você vai ter que deixar o seu dinheiro preso. E se você quiser ter o seu dinheiro livre para poder resgatar no momento que você quiser, você vai precisar abrir mão da rentabilidade a longo prazo. Sem contar que no meio do caminho, principalmente no Tesouro Direto, o preço dos títulos vão variando. Então, em determinados momentos, se você quiser resgatar no meio do caminho, além de você não receber a rentabilidade equivalente aquele período que o seu dinheiro ficou preso, você ainda tem a chance de perder o seu dinheiro, porque você vai estar vendendo o seu título para uma outra pessoa. E por conta do efeito da oferta e demanda, pode ser que o seu título nesse meio do caminho não seja tão atrativo assim. E eu trago para vocês como exemplo alguns títulos presentes hoje no Tesouro IPCA+, só para que você possa verificar o quanto de tempo o seu dinheiro vai ter que ficar preso para que você efetivamente tenha esse determinado ganho. Pega, por exemplo, o Tesouro IPCA+ 2050. Onde você tem um ganho garantido de IPCA mais 7%, mas o seu dinheiro precisa ficar preso até o dia 15 de agosto de 2050. Então, se no meio do caminho você quiser, por exemplo, se mudar do Brasil, você vai ter que deixar o seu dinheiro no Tesouro IPCA mais preso, porque se você quiser resgatar no meio do caminho, pode ser que você tenha um grande prejuízo. Isso sem contar que no meio do caminho, pode ser que a inflação bata patamares muito altos, 10, 15, 20%. E se você descontar a rentabilidade líquida, considerando, por exemplo, os impostos, o ganho efetivo que você vai ter nessa aplicação vai ser muito pequeno. Até porque o imposto ele não está sendo considerado apenas em relação ao que rendeu acima da inflação. Ele está sendo considerado em relação a todo o ganho que você teve. O próximo ponto está atrelado justamente à parte tributária. Os impostos na renda fixa muitas vezes são muito superiores ao mercado da renda variável. Você pode estar vendo agora na sua tela a tabela justamente dos impostos dentro dessa classe. Então, se você investir na renda fixa e deixar sua aplicação por um prazo de até 180 dias,
você vai pagar um imposto de 22,5% quando fizer o seu resgate em relação aos juros. De 181 a 360 dias, o imposto é de 20%, de 361 a 720 dias, o imposto é de 17,5%. Por fim, se você deixar a sua aplicação por um prazo acima dos 720 dias, o imposto é de 15%. Então, cedo ou tarde, você vai acabar pagando o imposto dentro da renda fixa porque não existe uma aplicação que você deixe o seu dinheiro eternamente. Existem sempre prazos de vencimento, onde quando o seu dinheiro vencer, você vai ter um imposto retido na fonte. Outro ponto também importante é que dentro da renda fixa não existe um valor mínimo para você pagar imposto. Então, qualquer resgate que você fizer, o imposto vai ser retido na fonte, diferentemente, por exemplo, do mercado de ações, onde você pode resgatar até R$20 mil por mês sem pagar qualquer tipo de imposto. Então, na renda variável, no mercado de ações, você pode investir sem fazer qualquer tipo de venda, pensando para daqui a 10, 20, 30 anos, e lá no futuro, quando você quiser efetivamente viver de renda, além dos dividendos, que são isentos de imposto de renda, você pode vender R$20 mil por mês para pagar suas contas sem pagar um único centavo de imposto, algo que é impossível de ser feito na renda fixa. E até mesmo se você considerar o LCI ou LCA, que são aplicações isentas, que você pode ter pensado agora, o ganho efetivo tanto de uma LCI quanto de um LCA é justamente o mesmo do Tesouro Direto, do Tesouro IPCA ou Tesouro Pré-fixado. Então, mesmo que eles não tenham um imposto, o ganho líquido que você vai ter nessas duas aplicações vai ser basicamente o mesmo do Tesouro Direto, de um CDB, que acabam tendo imposto. Até porque, se o LCI e o LCA tivessem um rendimento muito acima dessas outras aplicações, só porque elas são isentas de imposto de renda, todo mundo investiria só num LCI ou num LCA. Próximo ponto está relacionado à proteção limitada. Muitas pessoas acabam utilizando o FGC como um grande argumento de segurança. Ou seja, se você investir num CDB, num LCI ou num LCA e aquela instituição financeira quebrar, você vai ter a proteção do FGC. Mas como as próprias regras do FGC nos mostram, existe uma limitação nessa proteção, que é a primeira de R$250 mil por CPF ou CNPJ por instituição ou conglomerado financeiro, tendo como limite R$1 milhão que se renova a cada 4 anos. Então, mesmo que você diversifique o seu patrimônio em diversos CDBs, LCIs e LCAs ao redor de diversos conglomerados financeiros, ainda assim, se todas essas instituições quebrarem, o máximo que você vai conseguir resgatar é no valor de R$1 milhão, que é um valor muito abaixo do que você precisa efetivamente para viver de renda. Hoje, em 2025, R$1 milhão é insuficiente para você viver de renda, então você não pode depender só da renda fixa por conta dessa suposta proteção para se aposentar. E o último risco, a última desvantagem, está relacionada à acomodação. Então você olha para a renda fixa, vê que tem uma rentabilidade garantida e se acomoda, deixa todo o seu dinheiro nesse tipo de investimento. Mas como eu já provei em diversos pontos ao longo desse vídeo, a renda fixa vai oferecer para você uma rentabilidade muito limitada, não vai oferecer para você aquela proteção que as pessoas dizem que a renda fixa acaba oferecendo e que no longo prazo vai custar muito dinheiro para você. E o ponto desse vídeo não é fazer com que você não invista um centavo em renda fixa, que você coloque todo o seu dinheiro na renda variável. Até porque existem investidores, que pode ser o seu caso, que tem um perfil mais conservador, que quer ter um sobe e desce muito menor dentro do seu patrimônio. E nesse caso vai fazer sim sentido você colocar um peso grande na renda fixa, 50%, 60%, 70%. Mas, mesmo nesse tipo de situação, ainda assim é imprescindível você colocar uma parte significativa na renda variável, porque é ela que vai fazer com que no longo prazo você consiga viver de renda. Então lembre-se, diversificação é a chave. A diversificação é essencial e é através dela que você vai conseguir efetivamente vencer dentro desse mundo. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para sempre que sair um vídeo novo por aqui você ser informado. Eu vou deixar na tela também um outro conteúdo recomendado para você saber o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.